Irmãos, a Bíblia nos diz lá no livro de Marcos, vamos para o livro de Marcos hoje, capítulo 2. O Espírito de Deus me deu essa palavra no meu trabalho, irmãos. Estava quietinho lá na guarita, e aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Graças a Deus esse dia foi uma bênção. Ninguém entrou naquele lugar, ninguém foi lá, e eu fiquei só meditando. Olha que coisa boa. Capítulo 2, versículo 17. Eu quero parabenizar o pastor por essa igreja tão maravilhosa. Meu irmão, eu estou me sentindo em casa. Esse é o espelho da igreja que eu quero ter um dia. É o músico que eu quero ter um dia. Eu vi Jesus na tua vida, meu irmão. Deus, Ele habita em você. Você é um adorador por excelência do Senhor. Você adora a Deus de coração. Você não tem capa em você. Você é vivo. Você é o que Deus fez. Viu? E Deus te ama muito. E naquele grande dia, você vai tocar na orquestra de Jeová, lá no céu. Viu? Porque os músicos, os adoradores, eles estarão naquele grande dia. Já pensou? Você não vai nem pegar o violão, você vai pegar logo a corneta. Vai fazer parte do exército de Israel celestial. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que temos o nosso nome escrito nesse livro, no livro da vida. Nós vamos entrar na cidade pelas portas. E lá não vai ter negócio de terno, gravata, saia, não. Lá vai ter coração aberto, limpo perante o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito. E esse propósito de Deus, pastor, é levar-nos ao reino da tua glória. Olha que coisa linda, hein? Meu Deus do céu. Vamos ler, irmãos? Quem achou, diga amém. Está escrito assim, Marcos capítulo 2, versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Diga comigo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Marcos, ele aprendeu com Pedro. Interessante que Pedro ganhou Marcos. E pelos romanos, pastor, Marcos é o nome romano, Marcos. Mas pelo povo hebreu era João. Que coisa! João Marcos. Não é só Marcos, é João Marcos. Ele andou com Pedro, ele aprendeu com Pedro, ele pregou, ele ensinou, ele levantou a igreja de Alexandria na década de 60, 70 anos depois de Cristo. Eu estava comendo esse livro, irmãos, e eu viajei de uma tal maneira que a viatura chegou no portão lá e eu nem vi. O homem teve que tocar sirene lá, acorda. Mas eu consegui abrir, irmãos. Mas eu fui profundo, pastor. É tão interessante essa palavra, que edificou muito a minha vida. Muito. Muito mesmo. E nós sabemos que nesse tempo, que Jesus estava dizendo isso, ele foi para a casa de Mateus. E Mateus era chamado como Levi, era cobrador de impostos. Ele coletava os impostos do povo hebreu. Só que ele trabalhava para Antipas. E Antipas não conhecia Deus. Antipas, que é o Herodes, ele se achava Deus. Mas de Deus ele não tinha nada. Ele era apenas um comedor de arroz e feijão. Não sei se tinha naquela época. Mas ele se achava o Todo-Poderoso. É eu que mando, é por mim, tudo para mim. Mas estava um homem lá, precioso aos olhos de Deus. Estava Mateus lá.
E a Bíblia diz, irmãos, que tudo tem um propósito, né? Jesus foi passar bem no dia que Mateus estava lá coletando os impostos. E o que Jesus disse? Siga-me. Foi a mesma coisa que em 1997, Jesus pegou o velho homem e falou: siga-me. E estamos seguindo ele até hoje, há 25 anos. Ele disse para Mateus: siga-me. Jesus não quis saber da aparência de Mateus. Jesus não queria saber do que Mateus fazia. Jesus não mediu nada que ele fez. Jesus não julgou nada dele. Jesus só falou para ele assim: pastor, siga-me. Jesus não está interessado na parte externa. Jesus está interessado aqui dentro, é no coração. Jesus, ele é o maior psicólogo que existe. Ele conhece o homem melhor do que eu e você. Nós não conhecemos a nós mesmos, mas ele nos conhece, ele nos entende, ele sabe quem somos, desde o ventre da nossa mãe, antes do nosso pai pensar em colocar a gente no mundo, ele já tinha um propósito. Antes de nós nascermos, ele já sabia quem nós íamos ser, porque ele estava fazendo esse propósito, esse projeto, ele estava fazendo isso. Jesus não se cansou de nós, Jesus não desistiu de nós. O homem muitas das vezes ele desiste de mim e de você, mas Jesus não desiste de nós, irmãos. Ele passou justamente naquele dia. E o que mais me chamou a atenção, qual que é teu nome, varão? Irmão Leandro, o que mais me chamou a atenção é que estava todo mundo lá, porque onde Jesus estava tinha a multidão do lado dele. Ele não chamava a multidão, mas a multidão ia até ele. Interessante isso, né? O único homem só, aonde ele passava, a multidão estava perto. Por que será? Será que era por causa dos sinais que ele fazia? Que ele olhava para o cego e dizia: vê agora? Ou o morto, levanta daí e sai correndo, vai dar um glória, vai para Taipas. Acho que não, né? Por causa do amor, irmãos. A multidão olhava para ele, irmãos, e ele tinha muito amor para dar, mas nem todos o receberam. Nem todo mundo amava ele como ele amava os irmãos. Nem todo mundo. Mas ele sabe o que ele fez, irmão Leandro? Ele falou para os discípulos: hoje nós vamos almoçar na casa do Levi. Nós vamos jantar lá hoje, hein? Pensa na comida boa. Vamos lá hoje na casa do Leandro comer lá? Vamos lá comer na casa do Leandro hoje. Aí Jesus vai lá na porta: hoje nós vamos ficar aqui. As pessoas, ela não olhava Mateus como Jesus olhava. As pessoas não estavam olhando para ele como Jesus olhava, como o olho de Cristo para ele. As pessoas olhavam e falavam: nossa, mas esse homem, ele cobra os impostos, ele faz isso para Herodes, o que Herodes pede, ele vai e faz. Mas Jesus não estava nem preocupado com isso. Jesus estava preocupado era com a salvação dele. Jesus estava preocupado era com a obra que ele tinha, para ele ficar no meio dos 12. Olha que coisa linda, você fazer parte dos 12 apóstolos do Senhor, dos 12 discípulos de Cristo. Jesus, ele foi e falou assim: olha, vocês podem falar o que quiser, mas eu não vou desistir, eu vou ficar aqui, porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para tirar as feridas, eu vim para curar aquele que está batido, eu vim para tratar da alma do ser humano. Eu não vim para o que não precisa de médico. Os sãos não vai precisar de médico, mas o doente está carente, o doente está precisando. O doente, ele não aguenta mais a dor na alma que ele tem. O doente precisa de um colo, de um abraço. Muitas das vezes eu, como pastor, eu preciso de um abraço de Jesus.
Eu recebi um abraço hoje tão gostoso ali do meu pastor, que toda a minha angústia que eu passei antes de chegar aqui, foi tudo embora. Tem momentos que nós precisamos de uma visita de Cristo na nossa casa. E Ele sabe como fazer essa visita, irmãos. Porque Ele conhece o sistema do ser humano, o corpo dele Ele conhece. Ele sabe de todas as coisas. Eu fico muito feliz, porque Ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: olha, eu não vim para os sãos, mas os doentes. Eu acredito que a palavra, ela penetrou no coração daquele homem, e ele dizia assim: olha, a partir de hoje, eu já não trabalho mais para romano nenhum, eu vou trabalhar para Cristo, para o reino de Deus. Eu não vou mais servir um rei que se acha Deus, eu vou servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que um dia vai estar com os olhos cheios de fogo, aquele que um dia vai estar com um cinturão de bronze, aquele que um dia vai estar sentado no teu trono e vai estar julgando eu e você. Mas eu acredito que nesse dia nós todos estaremos com Ele. Essas portas vão ficar tudo aqui. E naquele grande dia, pastor, a gente não vai precisar mais pastorear, porque nós vamos estar com o pastorzão. Nós vamos estar lá como ovelha do rebanho do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, vamos ser discípulo. Jesus está dizendo para nós aqui nessa manhã: siga-me, siga-me, vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem fazer parte do meu exército, vem seguir a minha palavra. Jesus está dizendo isso nessa manhã. Jesus não quer saber dos seus problemas, Jesus não quer saber o que aconteceu com você essa semana. Jesus está chamando você para um novo encontro. Jesus está chamando você para estar junto dEle. Faça como Mateus, entrega o cargo, entrega tudo o que você tem e obedece o Senhor, obedece a sua voz, obedece aquilo que Ele fala para você. Eu deixei 3 coisas aqui, irmãos. Jesus não julgou devido às coisas que Ele fazia. O homem julga, mas Jesus, quando chama alguém, Ele não julga. O objetivo de Jesus é salvar. O objetivo de Jesus é trazer para a presença dEle. Porque quando você está na presença dEle, a palavra vai te limpar, vai limpar teu coração. Mas você não conhece o meu passado, pastor, mas Ele conhece. E Ele limpa o coração do homem, da mulher. Ele limpou o meu. Ele tirou todo espinho do meu coração. Ele fez uma limpeza tão grande, para mim estar na presença dEle, para mim estar servindo Ele com alegria. Ele limpou tudo, pastor. Ele transformou. Ele pegou um terreno todo cheio de buraco, começou a colocar concreto, começou a fazer os alicerces, e fez uma casa bonita, uma casa de barro, para hoje, nessa manhã, estar aqui ministrando essa palavra ao seu coração, e dizendo: Jesus está te chamando, vem andar comigo, vem andar comigo, porque o homem pode julgar, mas eu não julgo. Jesus não quer saber de julgar você, Jesus quer o seu coração. Vem fazer parte dos meus discípulos, vem fazer parte do reino dos céus. O objetivo de Jesus é escrever o nosso nome lá no livro dele. Já pensou, pastor? Naquele grande dia, vai se abrir o livro, e lá vai estar o nosso nome todinho, a nossa vida, a nossa história. Naquele grande dia não vai ter relógio para você se preocupar com o tempo, porque vai ter tempo demais para você estar perto dele.
Naquele dia, irmãos, vai ser um dia tão glorioso, aonde você não vai querer mais sair de perto da presença dEle. E lá vai ter um telão desse tamanho, bem grande, aonde vai estar todas as nossas obras lá. Vai mostrar tudo o que aconteceu. E até o dia da sua vinda, até o dia glorioso, já pensou? A igreja inteira está louvando, que nem aqui, nessa manhã, o céu se abriu aqui nesse lugar. De repente está todo mundo de mão levantada e só fica a nossa roupa. Pastor subindo, as crianças subindo, a igreja subindo, porque nós ouvimos a palavra dEle e acreditamos nele. Porque Ele disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então vem me seguir, eu quero te seguir, eu quero servir o Senhor com alegria. E de repente, irmãos, num abrir e fechar de olhos, a noiva do Senhor ser arrebatada. Já pensou, estamos andando na rua, eu e o pastor Adércio, ele chorando, e eu: não chora não, irmão, vamos cantar. O tempo de cantar chega. Não canta não, irmão, está doendo demais. De repente, irmãos, vem aquele som, brom, para tudo, só vai ficar nossa roupa. Vindes bendito de meu Pai, guardou meu reino por herança. Os portões do céu se abrem, e nós entramos na cidade santa. Aqui nós moramos numa casinha tão simples, um corredor onde meu cachorro late o dia inteiro. Mas lá no céu vai ser rua de ouro e cristal. Vamos morar em mansão, não vamos ter Renegade, nem BMW, vamos morar em mansão. Não vai precisar de carro, porque nós vamos voar que nem os anjos. Nós vamos ter asa, o nosso corpo vai ser corpo transformado em glória. Não vai precisar se cansar mais de andar. E eu e o homem de Deus vamos partir para a eternidade. E aquela mulher que está cantando, dando a luz, e o médico dizendo para ela assim: filha, é uma gravidez de risco. Mas ela dizendo para o médico e pregando para o médico, toda dolorida, as mães sabem que eu estou falando. Aquela barriga gigante, doendo. Enquanto não der certo, os médicos não falam que vai ter um parto normal e deixa a mulher sofrendo. Mas a mulher de Deus vai estar lá naquela mesa lá, e o filho lá dançando, balando que nem João Batista, quando viu Jesus, deu um salto. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Meu Deus do céu, aquela mulher deitada lá louvando o nome do Senhor, e de repente ela escutar o som da trombeta. Só vai ficar a camisola dela. Mas cadê a mulher? Cadê a criança? Os médicos vão falar: o que aconteceu aqui? Vai estar o avião, nós vamos estar indo para a África fazer a missão do Senhor. O piloto é cristão, a metade dos tripulantes é cristão. De repente o avião explode, cai num lugar, aonde estão aquelas pessoas? Aonde foram parar? Todos foram arrebatados, irmãos, porque ouviu: siga-me de Jesus. Quantas pessoas que entregaram suas vidas para Cristo e ouviram o chamado de Deus. Eu recebi esse chamado no meu coração, e hoje eu estou na presença do Senhor e não me arrependo. Tem muitas pessoas que preferem ter os seus empregos bons, as suas casas, tudo, mas não quer saber de Jesus. Não larga o passado, não larga as obras da carne, não larga as riquezas.
mas não querem se dobrar, não querem entregar suas vidas para Cristo. Jesus está voltando, Jesus está a caminho, está chegando o grande dia. Assim como ele apareceu para Levi, ele vai aparecer para multidões também. A Bíblia diz que todo olho verá, e toda língua confessará que ele é o Cristo, que ele é o Senhor, e não existe outro Deus além dele. Não existe outro Deus além do Senhor. Irmãos, o negócio é tão sério, porque basta uma palavra, ele muda todas as coisas. Não perca tempo, entrega tudo para ele, deixa ele resolver tudo, deixa ele fazer do jeito dele, deixa ele te abraçar, deixa ele cuidar da tua vida, deixa ele dirigir os seus passos. Eu acho tão bonito aquele centurião, que quando encontrou com Jesus ali, ele não quis saber da sua patente alta, ele não quis saber da sua posição, ele sabia que aquele homem era o Messias, ele sabia que aquele homem resolvia problema, ele sabia que aquele homem ressuscitava os mortos, ele sabia que aquele homem curava os enfermos. Mas ele disse assim: olha, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, porque um comandante de um exército já deve ter tirado a vida de muitos bandidos naquela época, e as mãos dele passavam sangues. Mas ele, de tanto ouvir falar de Jesus, de tanto ver aquilo que Jesus fazia, ele falou para ele assim: ó, basta uma palavra só que o Senhor falar. Nem os apóstolos tinham a fé que aquele homem teve. Olha, eu dou ordem para um vai, eu falo para outro, ele faz. Eu tenho autoridade também, mas eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Mas diga só uma palavra, porque eu tenho um criado que eu amo muito, eu tenho um zelo pela vida dele. Basta uma palavra só, eu sei que ele vai viver, ele não vai morrer. Porque como o irmão falou hoje aqui, Jesus, ele é a porta. Ele chegou na porta certa, ele chegou naquele dia certo. E Jesus olhou bem para ele assim, e disse assim: eu nunca vi uma fé dessa. Naquele momento, irmãos, o criado daquele general, daquele capitão, foi curado imediato, por causa de uma palavra. Se você declarar uma palavra apenas, para qualquer pessoa, no nome de Jesus, acontece um milagre instantâneo. É instantâneo, mas depende da tua fé, depende do teu compromisso perante o Senhor, depende de como está a tua postura perante Deus. Se você dizer uma palavra apenas: Pai, eu quero que o meu parente seja curado de um câncer, Jesus automaticamente vai ser ouvido naquele grande dia. Fala assim: eu ouvi o que ele falou. Ele não fala sozinho, mas eu ouvi o que ele disse. De repente o telefone toca: quem que é? Ó, fulano de tal teve alta, por causa de uma palavra que você falou, por causa de algo que você disse. O milagre acontece, irmãos, pela sua fé. Se a tua fé está voltada no Todo-Poderoso, acontece milagre. Mas se a tua fé está voltada para você mesmo,
não vai acontecer nada na tua vida. O teu coração tem que estar totalmente voltado para Ele. O evangelista disse aqui nessa manhã: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. A Bíblia diz, irmãos, que quando Israel estava parado perante aquele mar, todo Israel tinha deixado o Egito depois de 430 anos, é isso, pastor? Todo mundo saiu, foram livres. Deus mostrou ali que Ele é Deus para aquele povo, mas todos viram o mar fechado ainda. E agora, Moisés, você tirou a gente daquela situação tão difícil para a gente morrer agora. Aí entra a fé, como disse lá no livro de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova daquilo que não vemos. Eu não consigo ver o mar se abrir, mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai mover alguma coisa e vai acontecer algum milagre. De repente o homem de Deus olhou para aquele povo inteiro e falou assim: olha, está vendo aqueles egípcios que vocês estão vendo? Nunca mais vocês vão ver ele de novo. Moisés, estende a sua mão ao mar. Moisés estendeu as mãos ao mar, irmãos. E muitos estudiosos falam que foi mais de 2,90 metros de altura, e todo Israel passou, e parecia seco, 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 não tinha uma gota de água. Todos passaram, meu filho, todos passaram, e o exército estava a caminho, mas Deus, irmãos, por amor a Israel, Deus mandou uma nuvem de fogo para impedi-los de tentar chegar perto. Quando nós temos um propósito, entregamos ele na mão de Deus. Quando o nosso coração está voltado ao Senhor, Ele faz milagre. Quando o nosso coração está voltado ao Senhor, Ele abre, cancela, sela. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo e Silas estavam presos. E à meia-noite, o Senhor bradou. O carcereiro teve que dormir, teve que ter um sono tão profundo, que os alicerces, a grade abriu. E olha que a cadeia, ela é grossa. É uma grossura, ela é mais grosso do que isso aqui, irmãos. E é de aço puro. Difícil abrir. E hoje eles estão com um sistema de tranca, que não usa mais cadeado. É o controle. É tudo sistema hoje. Mas aquele sistema para Deus não existe. Para Deus é um sopro, aquilo cai. Os homens de Deus saíram louvando a Deus, louvando a Deus. Mas quando nós louvamos a Deus, irmãos, a gente sente a presença do Espírito. Se você não sente a presença do Espírito, você precisa se consultar com o Dr. Jesus. Bater na sala dele lá e falar para ele assim: está acontecendo alguma coisa comigo, que eu não estou conseguindo mais sentir a presença do Espírito Santo, cadê ele? Aí você vai consultar o Dr. Jesus, que nem ele escreveu lá no livro de Mateus capítulo 6, tranca a tua porta, vai para o teu leito, e ali você tem um particular com ele, é só você e ele. É que nem eu nessas madrugadas, eu estou sentado ali no meu cantinho, no meu sofá, e ali eu falo para o Espírito Santo: fica aqui do meu lado, porque o negócio está tão feio, e nós vamos bater um papo, nós dois aqui. Outro dia, era 2 horas, 10 para as 2, a conversa nossa foi tão boa, que quando foi 15 para as 3, eu levantei para ir para minha cama, para levantar 5 da manhã para trabalhar.
mas a nossa conversa foi muito agradável. Ele não desistiu de mim, para que hoje eu viesse estar aqui nessa manhã. Carro quebrou, deu maior confusão. Conversei até com o pastor Adércio, mas ele colocou a mão naquele carro lá, irmãos, e falou assim: você vai para Taipas, vai voltar para casa, vai passar no Daniel, vai dar um beijo nele e vai voltar, e vai para a igreja à noite. Sabe por quê, irmãos? Por causa do nosso particular. Porque eu fui como Mateus. Eu não olhei para Herodes, eu olhei para Cristo. Eu não olhei para o que estava acontecendo, eu olhei para o Senhor. Porque quando nós olhamos para Ele, Ele resolve tudo. Nessa manhã, entrega a tua vida inteira para Ele. Deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele fazer morada no teu coração. Porque é melhor estar com Cristo do que estar no mundo. O mundo, a Bíblia diz que jaz do maligno. E o maligno, ele fica ao seu derredor. Mas o Pedro nos ensinou algo tão precioso. Sabe o que ele falou? Que o diabo, ele fica ao nosso derredor, que nem um leão bramando. Você sabe que o leão, para ele te atacar, demora dias, não vai ser na mesma hora. Ele vai te observando primeiro. Ele vai ver nas suas fraquezas. Ele vai ver nos seus pontos fracos, para depois ele te devorar. Mas aqueles que estão com Cristo, eles saem de perto do leão, e ele vai perto do leãozão da tribo de Judá. Ele fala: a minha vida está nas tuas mãos, o meu corpo é teu, a minha vida é tua, eu sou o Senhor que domina ela. Quando nós estamos perto desse leãozão, pode vir um leão que vier, minha irmã, não acontece nada. Nada. Teve um jovem que ele orava 3 vezes ao dia, por nome de Daniel. A confiança de Daniel estava voltada para o trono. Só que nós que servimos a Deus, muitas das vezes a gente incomoda as pessoas. Aonde nós vamos, as pessoas se incomodam, mas aquela pessoa é diferente. Aqui na minha casa nós bebemos vinho, nós enchemos a cara, fazemos festa, fazemos um monte de coisa, mas aquele homem não bebe. Por que será? Porque é diferente. Você serve a Deus, você não se contamina com as coisas que você fazia. Você não vive mais o que você vivia. Você é uma nova criatura, é um novo ser perante o Senhor. E você sabe que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O teu nome não foi escrito num livro de cartório. O teu nome foi escrito no livro da vida. É diferente. Você é conhecido no céu. O céu inteiro te conhece, sabe quem você é. E a presença de Daniel, ministro Abner, estava incomodando aquelas pessoas. Porque o homem abria a janela e a janela dele era voltada para Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia. O compromisso dele era com Deus, não era com o homem. O rei podia falar o que quisesse ali. Olha, vocês vão comer do meu manjar. Ele falava: não quero. Pode dar legumes para nós comer, a gente come à vontade de legumes. Pode provar a gente durante 10 dias. Nós vamos ficar mais bonito do que a sua guarda inteira. Se a gente não come uma carninha com farinha, feijãozinho, se possível da Bahia,
aquela coisinha boa. A gente não passa bem o dia, né? Mas pensa num menino que comeu legumes. Comeu legumes 10 dias. Sadraque, Mesaque e Abidinego. E o abençoado, né? Pode provar nós lá. Faz o que você quiser. Depois provaram e viram que ele estava mais bonito. Que nem o evangelista, assim, ó, bonitão. Mais bonito ainda. Estava ali, formoso. Que nem o Danielzinho. Estava todo mundo bem. Mas não parou de incomodar, irmãos. Falaram para ele assim: olha, o rei, lança um decreto. Lança um decreto, aquele homem que fizer tal coisa nesse dia, que adorar tal Deus nesse dia, vai ser lançado naquela cova. Daniel, você acha que ele ficou com medo? Quem acha que ele ficou com medo? Ele não ficou com medo, não. Daniel falou: pode lançar, eu vou orar. Eu vou falar com Deus 3 dias. Daniel abre a janela. Pai, eu te agradeço pelo dia que eu passei hoje. E eles viram. O rei, lembra daquele decreto lá que o senhor fez, rei? Lembra que o senhor falou, que o senhor escreveu e selou com teu anel? Tua palavra não pode voltar para trás. É que nem a palavra do pastor, não pode voltar para trás. Se ele falou assim: olha, eu vou mandar o evangelista lá para os Estados Unidos e vou pagar toda a diária dele. É ele que falou com Deus primeiro. Deus faz isso. Lançaram Daniel. E o rei, com o coração apertado, achou que ia acontecer alguma coisa com ele. Meu irmão, já pensou você perante um leão de 1 metro e pouco, no seu tamanho que é esse bicho? Mas ele é grande, só a cabeça dele engole a tua cabeça. E o leão olhar para a cara dele e falar para ele assim: eu estou sem fome. Porque tinha alguém do lado do Daniel que era mais poderoso do que o leão. O Senhor enviou o teu anjo lá. E o leão teve que ficar quieto. O leão que nos atormenta, ele tem que ficar quieto nessa manhã. O leão que nos atormenta, que tira a nossa paz, ele tem que cair por terra nessa manhã. Porque eu e você fomos chamados por Deus. Deus nos chamou. Deus foi na nossa casa. Deus olhou para as pessoas e disse: olha, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E eu e você, nós temos que ir atrás dos doentes, dos necessitados, e pregar essa palavra para eles, e dizer para eles que o reino de Deus está próximo. Diga comigo assim: tem sempre um pouco de Mateus em nós. Mas nessas horas, sempre tem um amado e bom Jesus para chamar e levarmos para andar com Ele. Aplauda Ele com alegria. Sou Igreja de Deus.